perguntando se você é parente do Ernesto Carizio, fotógrafo. A gente nem sabia. Não sei, não conheço não. Aqui tem um Carizio em Volta Redonda, Ernesto. Então, milhares, né, Lidolfo? A família Carizio. da minha tia Nica é tudo Carizio. É a primeira que eu conheço. Hein? Carizio é a primeira. Não, é fotógrafo de jornal do dia. Por acaso não é assim, Pode ser, é parente. Mas se é Carizio, com certeza. Ele faz o impossível, ele faz o impossível acontecer. Você está desanimado? Se está desanimado, não percas a tua fé, não percas a tua fé. Assim um novo caminho, sempre um novo caminho. Com ele você vai ver, com ele você vai ver. Pare de reclamar, pare de reclamar. Agradeça pela sua vida, agradeça pela sua vida. Você nasceu pra brilhar, você nasceu pra brilhar. E com Jesus, tua vitória vai chegar. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Sem ele ninguém pode vencer. Sem ele ninguém pode vencer. Jesus é muito bom. Ele faz o impossível, ele faz o impossível acontecer. Se está desanimado, não percas a tua fé, não percas a tua fé. Há sempre um novo caminho, sempre um novo caminho. Com ele você vai ver. Pare de reclamar, pare de reclamar. Agradeça pela sua vida, agradeça pela sua vida. Você nasceu pra brilhar. Com Jesus, a vitória vai chegar. Uma ótima noite a todos, a vocês aqui presentes, agradecendo Elis Márcio, que fez a abertura musical pra gente. Elis Márcio, muito obrigado, a gente fica muito feliz, engrandeceu muito, trouxe coisas muito boas a parte musical pra gente. Muita gente tem elogiado, e como o Lindolfo já colocou aqui, já é uma preparação em casa, né, para as pessoas fazer o evangelho em casa. Muito obrigado. Então estamos iniciando mais um programa, o Evangelho no Ar, todos os domingos aqui no Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, aqui no Aeroclube. Você pode assistir pessoalmente ou acompanhar a gente em casa, né, participando. Você pode fazer pergunta, fazer a sua colocação, o que você acha, dar a sua opinião. Isso é muito bacana para a gente, que esse diálogo contribui bastante. Hoje o nosso tema
Carnaval, uma visão espírita. E quem vai nos brindar com seu estudo, com seu trabalho, é Lindolfo Ferreira Neves. Lindolfo, boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema tão importante à luz da doutrina espírita. Obrigado. E também hoje nós trouxemos a Renata Carizo, que é esposa, vai participar com a gente, vai fazer o evangelho com a gente, tá? Para não forçar muito a voz do Lindolfo, ele está com a voz um pouco, né? Então ela vai participar, colaborando, fazendo o evangelho com a gente. Então todo mundo com o livro Fonte Viva na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo e copinho d'água. E o mais importante, família reunida. Sabe, convide a família, chame a família, chame os amigos, faça o evangelho pelo menos um dia na semana. Nós estamos na campanha mundial da FEB para fazer esse trabalho todo espírito deve fazer o evangelho em casa. Então vamos iniciar aqui. A gente pede à nossa irmã, então, a Renata, fazer a gentileza de ler para a gente a página e um comentário do seu entendimento, por favor. Meus irmãos, boa noite, são 18 horas e a lição da noite, de número 89, do livro Fonte Viva, psicografada pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier e ditada pelo seu mentor espiritual Emmanuel, nos diz o seguinte: em nossa marcha, é uma página onde Jesus faz um destaque. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? E está anotado em São Marcos, capítulo 10, versículo 51. Emmanuel comenta o seguinte: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e sabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ação, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outras melhores. Pois é, meus irmãos, o mais importante dessa página, nesse final do comentário, é quando ele nos chama a atenção para a nossa encarnação. Esse é o melhor momento de nossas vidas, de crescermos, de trabalharmos pelo bem. Que o bem se expanda,
que o bem faça se crescer em nossos corações e em nossas vidas. Jesus categoricamente perguntou ao filho de Timeu: que queres que eu faça? Foi uma pergunta incisiva. Ele, o mestre, estava sempre à disposição, estava sempre trabalhando para que o bem acontecesse. E Bartimeu categoricamente respondeu: que eu veja. Então, se Bartimeu queria apenas enxergar não só a própria vida, não só o próprio caminho, queria continuar a sua romagem terrestre, essa lição é profundamente significativa para nós. O que estamos fazendo com nossas vidas, quais as lições que estamos aprendendo e, principalmente, se Jesus nos pergunta o que quer que eu faça por ti, o que vamos responder? Materialmente falando, temos tudo ao nosso dispor, mas espiritualmente, qual caminho queremos seguir? Então o Mestre, sendo o nosso caminho, a nossa luz e a nossa vida, está adiante. Sigamos-lo. Muito boa colocação. Obrigado, Renata. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, no Bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós estamos tratando do capítulo o orgulho e a humildade. Estamos no item 12, então vamos lá. É grande também esse capítulo, mas vamos lá. Seria bem diferente se o vício dourado também fosse fustigado pela opinião, como ocorre ao vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para tudo que o agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizei vós. Sem dúvida, mas por que deixasse as necessidades materiais usurpar o bom senso e a razão? Porque cada um quer elevar-se acima de seu irmão. Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que esse estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os derradeiros limites, é indício de uma queda próxima, pois Deus sempre abate os soberbos. Se por vezes os deixa subir, é para dar-lhes tempo de refletir e emendar-se sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dirige a seu orgulho para adverti-los. Mas em lugar de abaixar-se, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os derruba de repente, e sua queda é mais terrível quanto mais eles tiverem subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu os caminhos, ainda assim retoma a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis aí as almas dos que não estão mais aqui e que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de vossas passageiras existências são pouca coisa perto da eternidade. Dir-te-ão que será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos daqui, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores, que, enfim, a caridade e a humildade, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça perante o Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, 1862. Então, encerrando esse capítulo do orgulho e a humildade, Kardec sempre coloca que os grandes males, né, da sociedade, da humanidade, é o orgulho e a humildade. E eu achei interessante, que é uma coisa que cabe bem pra gente, quando ele coloca aqui, o orgulho é indulgente para tudo que o agrada. Interessante isso, porque realmente a gente fica cego, a gente passa a mão nos nossos defeitos, nas nossas vaidades, né? O orgulho não faz a gente enxergar. Interessante, né? Então vamos fazer a nossa primeira vibração, essa primeira parte do nosso programa, do Evangelho, pedindo a todos para que a gente eleve o pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores da casa, aos nossos amigos espirituais,
para agradecer. Gratidão, Pai. Gratidão pela vida. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão por falarmos do Evangelho. Gratidão por falarmos de amor. Gratidão, Pai, pela oportunidade que nos oferece. Gratidão por Tua bondade, pelo Teu amor, por Tua misericórdia. Abençoe, Pai, o nosso lar. Que possamos agora todos meditar, pensar, visualizar o nosso lar, cada canto e cada cômodo de nossa casa, pedindo aos amigos espirituais que adentrem o nosso lar. Que Jesus envolva o nosso lar com Teu amor, cada canto e cada cômodo de nossa casa. Pense no quarto, na sala, em todos os cantos. Vamos mentalizar os nossos familiares. Pense em cada um e peça a Jesus envolvê-lo com seu amor, com a sua bondade, com a tua misericórdia. Vamos pedir, Pai, aos irmãos que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas, que a nossa prece possa envolver esses nossos irmãos com muita luz, com muito amor. Que eles possam nos perdoar, Pai. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Os que fizeram e sofreram, Pai, as guerras, o holocausto, a escravidão. Vamos pedir, Pai, aos governantes, em especial do Brasil, da Venezuela, onde estamos vivendo esse momento muito delicado. Que abençoe, Pai, esses dois povos, como outros tantos que estão aí em guerras, Pai. Abençoe nosso planeta, Pai, abençoe os governantes, para que a gente possa viver em paz. Abençoe, Pai, os nossos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, Pai, que gritam, que choram, que já perderam a esperança, Pai. Os suicidas, os abortados, aqueles que abortaram. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Abençoe, Pai, os que estão nos leitos, Pai. Força e coragem àquele que já não vê mais sentido para caminhar e que nunca desistam da vida. Abençoe nosso país, em especial nesse momento, Pai, onde nós adentramos aí o carnaval, onde o nosso país fica mais pesado por causa das vibrações, da sintonia. Pedimos a Sua bênção e Tua proteção. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje o nosso tema é o Carnaval, uma visão espírita do Carnaval, e nosso irmão Lindolfo Ferreira Neves vai nos brindar com esse estudo. Fica à vontade, Lindolfo. Deixa eu passar já para o slide, pode ficar à vontade que eu já vou agilizando aqui. Meus amigos, boa noite. É com muita satisfação que retornamos a esse instituto, esse centro, essa atividade de divulgação da doutrina espírita, num tema tão importante que é a visão desse momento, esse feriado prolongado, com as informações que nós temos dos nossos amigos espirituais. Então, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, em todos os lares aqui sintonizados. É importante que nós busquemos como ponto de partida a informação de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, sobre esse período estar associado a um momento de indisciplina sentimental, que dá largo acesso às forças das trevas nos corações, e às vezes nós perdemos todo um planejamento para uma existência inteira na entrega passiva à loucura, à satisfação sensorial. Então, ele finaliza informando que para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever, perdemos aí o planejamento já de uma existência em curso. Interessante, né? Então vamos lá. E aí, como que é que o governo, né, trata a questão do carnaval? Então nós temos as mídias, pode passar aí, por favor. Interessante, que me chamou a atenção foi a questão do respeito, né? Brincar com gentileza. Então, essa questão do excesso, do abuso, e aí gerando conflitos que vão aí ser causa de ações, né,
no campo da justiça, então o governo está com essa noção de brincar com gentileza e também o trabalho da prevenção. Prevenção do quê? De acidentes de trânsito, de doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente vive nesse pêndulo, né? Nessa dualidade. De um lado tudo pode, quer dizer, a questão da catarse, tem até um refrão de uma música nova que foi lançada, que está gerando muita polêmica: abre a porta desse armário que não tem censura para me segurar. Uau. Né? Então é o momento do tudo pode, que é a continuidade desse momento, e o outro lado a preocupação do governo, como disse, da questão dos excessos e suas consequências funestas, em termos de previdência social, em termos de justiça, né? E aí então nós vamos ver como a doutrina espírita se coloca diante desse contexto. Esse tudo pode aqui, Lindolfo, me lembrou de Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Né? Poder, posso. Poder, posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Mandar um abraço para Maria Aparecida de Oliveira, Márcia Prado, Isabel Cristina, Henrida Maria Jabur, Tânia Freitas, Arthur Rezende, Rosana, Heloísa Santos, Sandra Raj, Ricardo Cunha, Luiz Flávio Periardi, Aparecida Nunes, Danusa Teixeira Moraes, a Fabiana, Tamires, Bia Montella, Cláudio dos Santos Sacramento. Um abraço a todos, obrigado. Então vamos lá. Com relação ao tudo pode, nós temos aí um ponto fundamental das nossas vidas, que é o livre-arbítrio. Então o Espiritismo interfere no nosso livre-arbítrio. O Espiritismo age como as demais religiões, como uma norma reguladora do proibitivo, né? Interfere, isso é proibido, não pode. Não, o Espiritismo respeita a nossa liberdade, mas com um fator importante, que é nos esclarecer acerca das consequências das nossas liberdades, que nós não estamos sozinhos, né? Então, nesse momento de estar atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, a gente sabe que vai, inclusive, quem já morreu. Então, quem já morreu quer aproveitar esse momento. E de que maneira eles interferem, né, nesse mecanismo de sintonia, atuando no duplo etérico, no corpo fluídico, que nós vamos ver mais adiante. Bom, então nós vamos aí trazer sobre a questão do livre-arbítrio a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Responde, Renata. O objetivo da reencarnação. Sermos proativos, né? Aprender, sairmos dessa vida melhor do que quando chegamos. Resposta sábia da minha esposa: sairmos dessa vida melhor do que chegamos. Porque a gente vem com um planejamento caracterizado por um percurso, né, uma caminhada de expiação, de prova, né? E nesses momentos nós estamos exercendo o nosso aprendizado, né? Então o objetivo da reencarnação é isso que ela falou: atingir o máximo que a gente puder de perfeição, né? Perfeição, né? De melhora, retornarmos melhores do que quando é que chegamos. E na questão 331, todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? Esse que é o problema. Então ela deu uma resposta filosófica. Todos se preocupam? E a resposta está lá. Existem os que nem pensam nisso. E mesmo os que não a compreendem. Isso depende da natureza mais ou menos avançada de cada um de nós. Então nós somos uma massa. Então quando a gente pensa no planeta Terra como um mundo de expiação e provas, também é uma escola. Mas é uma escola na qual, quer dizer, todos nós não tomamos conhecimento da necessidade do processo de aprendizagem. Precisamos aprender. A gente aprende com o sofrimento, né, com a expiação, com a reparação e com a mudança de ideias, mudança de paradigmas. Se preocupasse mais, né, acho que o grande mal está por as pessoas que pensam que é uma vida só, então tem que gozar, tem que ter o prazer. Isso. Né? Em detrimento do processo de conhecimento, de iluminação, vamos dizer assim. É a eterna questão, né, o embate do sensorial com o intelectual, né, com a questão do entendimento, a compreensão da vida sob esse ângulo da reforma moral, da reforma íntima. Então, para que eu vou perder tempo com isso se eu quero gozar o máximo que eu posso? Né? Isso é uma consequência. Isso é um pensamento, né? uma corrente de pensamento
que vem lá da Grécia, do hedonismo, onde se valorizava o momento presente. A vida é uma só, vamos gozar ao máximo. Mas nós somos imortais, né? Acreditamos na continuidade da vida além túmulo, e essa bagagem vai conosco, de aprendizado bom e aprendizado ruim, vamos dizer assim, né? Podemos ir adiante. Então, uma justificativa que se dá para se aproveitar ao máximo do momento presente, porque é difícil pensar, dar trabalho, renunciar ao apetite, né? As oportunidades do momento, a vida é uma só, a carne é fraca, né? Virou esse ditado popular de longa data. Allan Kardec foi nosso fundador da doutrina espírita, né? O nosso codificador. Ele foi, se voltou, se debruçou sobre essa questão na carne é fraca, e nós temos lá dissertações muito interessantes no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7. Então ele diz o seguinte sobre a carne é fraca. Aí pode até lançar uma enquete, né? Vocês respondem, a carne é fraca? Vamos fazer um levantamento aqui. O que vocês acham? Qual a sua opinião? Qual é a sua opinião? A carne é fraca? Então vamos lá ver Kardec. Ele diz o seguinte, eu vou fazer aqui a leitura breve de alguns trechos do Céu e Inferno. O espírito é assim o artesão de seu próprio corpo. Que aliás está na tela, né? Tá. Olha só, nós temos um corpo e o espírito é o artesão desse corpo. Artesão em que sentido? Eu vou moldando o meu corpo, direcionando o meu corpo para aquilo que me dá mais prazer. Então a gente pode ter a satisfação de servir, a satisfação de trabalhar, né? A sublimação, né, desses instintos animalescos que nós carregamos, né? Temos uma vida animal, ou então estacionamos naquele momento que é apenas a satisfação dos sentidos de uma maneira grosseira. Então ele diz uma coisa muito bacana, né? O espírito é artesão do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de adequá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Então não é o corpo que dá tendência para o espírito. Não é o corpo que dá tendência à homossexualidade, à dependência química, ao abuso da sexualidade sem limites, né? Não é o corpo que dá isso. Isso está presente no espírito. Porque nós estamos em jornada evolutiva. Nós fazemos parte aí dessa experiência no mundo animal, do irracional para o racional, e caminhamos para a angelitude. Então isso é uma trajetória longa. Então o espírito vai usando o corpo, vamos dizer assim, de acordo com as suas necessidades e atendendo às suas tendências. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile e outros fluidos. Ou seja, Kardec ele procurava, dentro do método científico, justificar as suas teorias com base no que a ciência daquele momento, daquela época, trazia como princípio, vamos dizer assim. Então existia essa questão da bile, né, dos fluidos. Então ele dizia que da maneira como o espírito sente, por exemplo, ele fala ali do glutão, né, da satisfação na alimentação, ele até diz, ele usa esse recurso, essa expressão, né, comer para viver e viver para comer. Então, quem vive para comer é ele, o próprio sujeito, o próprio espírito encarnado, que tem essa tendência a, digamos assim, buscar essa satisfação de uma maneira mais acentuada. Vive para comer. O corpo é um só. O corpo de quem come para viver é o mesmo daquele que pensa e age do viver para comer. Então ele diz aqui, uma justificativa dele, que é o próprio espírito, ele coloca no espírito, no ser pensante, no ser racional, aquele que direciona o seu espírito para a satisfação dos sentidos que mais lhe atendem. Continua, pode-se então admitir que o temperamento, ao menos em parte, é determinado pela natureza do espírito, que é causa, nem efeito. Então ele diz uma coisa, que o temperamento pode influenciar o espírito, ou seja, da sua característica, na sua individualidade, naquilo que ele escolhe realizar. Esse é um aspecto.
O outro ponto que ele deixa em aberto aqui, muito interessante, ele diz respeito à influência do meio. Que meio é esse? Um meio interno do próprio organismo. Então o sujeito pode ter um comprometimento do seu organismo, ele pode nascer com alguma sequela, ele pode ser influenciado no meio. Então vejamos a questão do carnaval, né? Um bombardeio que a gente tem das cervejarias, enfim, de todo um esquema da própria mídia, como nós vemos, para o consumo. Então Kardec deixa claro, né, que o temperamento é uma parte, vem da predisposição do espírito, mas ele não exclui a influência desse meio interno, que eu falei que é do próprio organismo, né? Por exemplo, tem pessoas que já nascem com comprometimento do fígado, né? Já tem um comprometimento, já crianças que nascem. Então, de onde vem isso? Você não está na causa atual, que é a vida presente, está em existência futura. Continuando, lançar culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, portanto, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade por todos os seus atos. Então a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Me dá força para superar esse momento, me dá força para abandonar o vício, me dá força para resistir à tentação. Nós vamos ter esse amparo e vamos ocupar o nosso tempo no trabalho do bem. Então o carnaval, pelo que a gente está vendo aí, a festa, ela é neutra, porque quem escolhe o que fazer no carnaval é o espírito. Se eu escolher um retiro espiritual, como muitas religiões fazem, vai ter esse momento de reflexão, esse momento de oração, de entrega ao Senhor. Olha que escolha bacana, né? Quero aproveitar esse tempo para pensar na minha existência, na minha vida. Outros vão falar, as caravanas que praticam bem a caridade não param, né? E aí, para concluir... Deixa eu uma resposta então, por favor. A Melissa. Nossa filha. Isso. Está lá na Polônia. Está lá na Polônia? Lá na Polônia. Uau, que bacana. Ela disse que ela foi certo, o espírito que é fraco. Tá certo, Melissa, obrigado. Né, a enquete, então ela respondeu. E a gente vê aí até também nas mídias, nas redes sociais, aí falando que o espírito, a carne é fraca quando o espírito, quando o caráter é fraco, alguma coisa assim também, quando o caráter é fraco. Né? Por isso o planeta Terra é uma escola, porque a gente não nasce sabendo, a gente não nasce perfeito. Então a gente precisa de um do outro, dos pais, da escola, da família, dos amigos, para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, não é? Perfeito. Então vamos lá. Então, uma outra parte assim chocante, vamos dizer assim, do céu e inferno, é quando ele diz que a carne não tem pensamento nem vontade. A carne aqui é o corpo, né? Nunca prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e desejante. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Então a gente pode ver aqui na tela que tem duas questões assim, que a gente tem que lançar a luz sobre o que Kardec disse. Ele fala que o espírito é o ser pensante e o ser desejante, porque eu posso pensar, pelo meu esclarecimento, que eu não vou agir de uma maneira inadequada em relação aos meus princípios morais. Mas há um embate também em relação ao desejo, ao hábito. Então, isso é um ponto importante. O que eu penso e o que eu desejo. Se eu penso no bem, mas ainda desejo, né, a satisfação sensorial, nesse momento aí de carnaval, a gente pode pensar naquela classificação que Kardec fez dos espíritas, né? Aqueles que chegam pela curiosidade, né, Renato? Você vai me corrigindo aí, tá? Renato sabe muito mais do que eu. Chegam pela curiosidade, aqueles no segundo momento que vão estudar, vão se dedicar ao conhecimento, e já aqueles que já se encontram na terceira etapa, na terceira fase, que é vencer as suas más paixões. Então, quando ele coloca aqui que o espírito é o ser pensante e é o ser desejante, pensar não é uma tarefa fácil. Pensar exige muito esforço, exige memória,
e deseja uma outra coisa diferente, porque refrear um impulso também não é uma coisa fácil. Então nós temos aí a vida sensorial, nós estamos vivendo uma sociedade hedonista cada vez mais. Então são esses dois pontos chaves que eu achei interessante, que já lá na codificação ele chamava a atenção do pensar e do desejar. A Melissa está mandando aqui, oi meus amores. Está mandando um abraço para vocês. Mandar um abraço a Maírce Breves, Vera dos Santos, Márcia Prado, Kelly Plá, Jussara do Espírito Santo, Nício Lopes e Cláudia Moraes. Um abraço a todos. Bom, então, quando eu penso, quando eu desejo, entre nós aqui, ninguém sabe que eu não sei o que você está pensando. Ele é o que mesmo? É o tecladista Elis Márcio. Elis Regina, grande. A gente não sabe o que as pessoas pensam. A gente não sabe o que cada um está desejando nesse momento. Mas os espíritos sabem. Por isso que atrás do trio elétrico vai até quem já morreu, porque sabe o que a gente está pensando. Sabe? Eu posso estar atrás de um trio elétrico com um pensamento na minha família, ali, me divertindo de uma maneira sadia. Então as nossas intenções se revelam onde? No perispírito. Esse é um ponto importante, né? O perispírito está no livro Libertação. Mais tarde será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. Então Kardec ele tinha um mundo de pesquisa, uma revelação de tantas informações importantes que mais tarde tiveram continuidade nas obras complementares. Então o perispírito é o nosso cartão de visitas. Então vamos acompanhar quem, né? A gente tem aí no filme Dona Flor e seus dois maridos, né? Jorge Amado, aquela cena final do Vadinho acompanhando Dona Flor e a viúva, né? E o cônjuge estavam juntos, havia uma sintonia, né? Havia uma ligação mental. Então essa sintonia se dá porque tem o perispírito que reflete isso. Muito bem, né? O André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 8, ele chama ali de desejo central. Sim. Aquilo que fervilha dentro da gente, mas que a gente deixa lá, mas de vez em quando ele vem à tona, né? Bem. Que Freud fala sobre isso, né? A questão dos sonhos, né? Do conteúdo latente, que está lá, a gente abafa, segura a onda, mas que durante o sono é o conteúdo manifesto, né? Que vem em forma de fragmentos, isso vem à tona, né? E isso acontece muito na reunião mediúnica, muito, mas que não é o nosso caso aqui do nosso estudo. Então, ainda sobre o perispírito, lá no capítulo 4 do Evangelho, São Luís diz que o próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Então, quando eu mudo a minha forma de pensar e burilo o meu desejo, né? É o que Freud chamava do processo de sublimação. O que eu faço com a minha carga erótica? Para onde eu canalizo o meu erotismo, essa energia da vida? Vamos ver Divaldo Franco, né? Se dedicou à doutrina, ao seu trabalho assistencial, que valeu, né? De valor social incalculável. O Chico Xavier tinha o compromisso de escrever quantos livros? Chico? O compromisso inicial eram 30, e ele chegou a mais de 420 livros. Então, esse erotismo, essa carga, esse sêmen, né? Ele transcende a questão animal. Ele produziu, ele construiu. Então, nós damos sentido à vida das criações que nós fecundamos, né? Que passa pela mente e passa pelo desejo. Então, à medida que nós vamos burilando esse desejo, né? Refinando o nosso pensamento, o nosso padrão muda e o perispírito muda. Tanto que o perispírito é o passaporte para mundos superiores. O perispírito está carregado, está muito animalizado, faz parte da nossa condição evolutiva, a gente não vai para mundos mais distantes. Vai lá no livro
Você citou qual livro? Ação e reação. Ação e reação. Eu acho que é no Libertação, os corpos espirituais na obra de André Luiz. Então vamos lá. André Luiz fala desses corpos espirituais em várias obras. Né? Então ele diz o seguinte: o perispírito é como sendo um corpo complexo, formado, por assim dizer, de camadas sintetizando todos os corpos espirituais. É como se a gente tivesse, igual um rei, né? O rei vai tomar banho, tira a capa, tira não sei o que, até o rei ficar desnudo, tirou muita roupa, vamos dizer assim, né? Então o nosso perispírito, né? Ele fala, André Luiz, ele diz que não é só o perispírito, a gente tem corpos intermediários entre a alma, que é o encarnado, né? A alma, o encarnado, o perispírito, tem ali vários corpos intermediários. Então, dando um exemplo mais prático também, a questão da cebola, né? São as camadas que envolvem o perispírito, envolvem o corpo. Quando você descasca a cebola, você chora, todo mundo chora, até chegar no núcleo, vamos dizer assim, se fosse o caso, né? E nós, espíritos imortais, carregamos choramos, como para descascar a cebola, que é o processo evolutivo. Largar a animalidade, o desejo e dar sentido a uma nova existência é um processo árduo, mas a gente vai chegar lá porque nós estamos fadados ao processo. Então, no livro Domínios da Mediunidade, podemos passar aí o próximo, André Luiz ele diferencia o perispírito, que ele chama também de corpo astral, corpo espiritual, psicossoma, do duplo etérico. Ele fala, duas coisas importantes: perispírito e duplo etérico. O duplo etérico ele é de natureza que tem um conjunto de eflúvios vitais que saem do próprio organismo, do próprio corpo, e asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo. Ele ainda sobre o duplo etérico, ele diz que é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ao instrumento carnal pelo momento da morte renovadora. Então, esse duplo etérico, que tem ali a nossa carga, quando ele diz aqui, neuropsíquica, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso desejo, que a gente vai ver um exemplo bem interessante aqui no livro Sexo e Destino, é esse cartão de visita que a gente resumidamente diz que estava no perispírito. Na verdade, assim, pela lupa do André Luiz, ele está no duplo etérico, e esse duplo etérico, que é o nosso corpo vital ou ectoplásmico, é o das manifestações de ectoplasmia, de materialização. Então é nesse duplo etérico, energia vital, que os espíritos obsessores se ligam. Ou seja, a gente reflete, passa isso com as nossas vibrações, com a nossa aura. Ou seja, eu posso esconder de vocês aqui, falar de vozinha mansa e suave, não importa assim. Mas quando eu chego lá no plano espiritual, que vai estar no meu perispírito ali, eles vão saber quem sou. Ou seja, o espírito lê, como diz a pergunta do Kardec, lê o nosso pensamento, sabe do que a gente pensa, sabe dos nossos desejos. E principalmente nesse duplo etérico, né, que André Luiz vai esmiuçando isso melhor nas obras espíritas. Eu gostaria de dar citar um exemplo de uma literatura muito importante. Esse livro aqui é muito bom, ó, Saúde e Espiritismo. Comprei isso aqui num sebo. Ele é um livro publicado pela AME, pela Associação Médico Espírita. Ele é de 98 e aqui tem todo um artigo muito importante para o nosso estudo, nosso conhecimento sobre esse tema, sobre perispírito e chakras. O autor é Elzio Ferreira de Souza. Então eu cito aqui, como quem quiser estudar, conhecer melhor, perispíritos e chakras desse autor, que eu me baseei também na sua literatura, na sua pesquisa sobre esse tema que a gente está falando. Bom, então sobre a obsessão, né? Processo que acontece.
infelizmente, de uma maneira mais acentuada nesse período, né? Como disse Emmanuel lá no início do nosso estudo, um momento de indisciplina mental, sentimental. A obsessão, então, acontece por causa dessa sintonia, né? Na verdade, o semelhante atrai o semelhante, né? O encarnado atrai o desencarnado. Então é feita essa sintonia. E aí nós já trouxemos aqui, na última palestra, 2 vídeos da série Sozinho. Está aqui na tela. É um curta-metragem de 5 partes. A gente pode ver aí no YouTube, a gente encontra. Muito bem feito essa série. E interessante que no segundo vídeo a consumação de um projeto que é realizado na espiritualidade para um desencarne acontecer no carnaval. E de fato acontece. Como? Acidente de trânsito. O que provocou o acidente de trânsito? Bebida. Álcool. Álcool e direção incompatível. Não tem como, é um absurdo, é uma irracionalidade total. É o que Emmanuel diz, a gente perde, né, todo um planejamento por causa de um momento de insanidade, uma tragédia que a gente não pode imaginar a extensão. Tira a vida de outras pessoas, né? Cria sequelas por causa da insanidade de beber e dirigir. Então o que os espíritos aproveitam? É carnaval? Vamos, obsessores, né? No astral inferior. Eles têm um planejamento ali para ser executado exatamente nesse período de carnaval. Então, você que bebe, você que dirige, você que não está acreditando nisso, vê esse vídeo. Ele é curto, são 5, um trabalho ali, o que a espiritualidade pode fazer e o que ela não pode fazer. Por causa de quê? Por causa do livre-arbítrio, por causa das escolhas de cada um. Mas é óbvio que a pessoa sensata não vai dirigir, né, tendo bebido, né? Tem táxi, tem Uber, tem tantas formas de poder evitar essa situação. Mas como você falou, eles nos conhecem, então eles esperam, não tem pressa nenhuma. O Totti bebe, tá chegando o carnaval. Eles fazem a gente beber, fazem aproximar pessoas, né? Um livro também, dá licença, eu vou falar, Sim. Nas Fronteiras da Loucura, né, de Valdo Pereira Franco Manuel, que fala do acidente de 5 jovens, começa falando do acidente de 5 jovens, levados a beber, outras, tudo levado, induzidos pelos irmãos nossos, né, a beber, ao sexo, tudo. Esse livro fala somente sobre o carnaval. Muito interessante pra gente ler. Na verdade, nós temos muitos livros, né, importantes, e foi bem lembrado esse daí que você trouxe. Bom, então o duplo etérico, eu não sei se eu já falei essa parte. Não, acho que não. Então, tendo perdido o duplo etérico ao desligar-se do corpo físico pela desencarnação, o duplo etérico é o corpo vital constituído dos fluidos vitais a que se referia Kardec, o espírito dele necessita para a ligação do médium. Então, o desencarnado perdeu o fluido do corpo vital, né? Ele não tem mais. Ele precisa do corpo vital do outro, que ele recupera parcialmente esse elemento que ele perdeu, para que ele possa atuar sobre a matéria. Então, nós todos temos o duplo etérico, tem um corpo vital. O desencarnado já perdeu, não tem. O desencarnado tem perispírito? Igual a gente tem perispírito, né? Mas ele está numa outra condição que, para ele atuar sobre a matéria, ele precisa do duplo etérico, do corpo vital, né? Como eu disse. E aí vem isso que você falou, essas influências, porque a aproximação vai o quê? Através desse acasalamento, dessa união mental e fluídica, ou vai ocorrendo o processo de obsessão, porque eles precisam do que nós temos, que é o duplo etérico, o corpo fluídico. Vamos lembrar um pouquinho, desculpa, Rodolfo, o filme Ghost. Sim. Quando ele está ali no túnel, né, o espírito pega de uma pedra e consegue quebrar ali onde tem uns cigarros, alguma coisa assim, ele cai no chão assim, o cigarro, tudo. O espírito mentalizou a pedra e arremessou lá. Aí ele fala assim, eu daria tudo na minha vida por um trago. Ou seja, ele precisava de um corpo físico, desse duplo etérico, para fumar, para sentir o prazer. Ele não consegue fumar. Não consegue, porque precisa de alguém. Precisa de alguém, exato, precisa do fumante. Fumante. Exatamente. Isso é assim, no carnaval, do sexo, das drogas, precisa de alguém. Então eles vão e ficam
O filme sozinho retrata muito bem isso. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma maneira muito... Leva para lá, Renata, minha bolsa para lá. Não. A gente está falando de uma maneira muito simplista, assim, de uma... Só um minutinho que a gente faz o trabalho com morador de rua e era um rapaz que atende, atendido, tadinho. Ele tem deficiência mental, ele liga, eu esqueci de desligar. Leilane Naubert fez isso. Isso acontece. Bom, mas vamos lá. Aí, sexo destino. Capítulo 6. Cláudio, 45 anos, hospedeiro involuntário, recebe a visita de André Luiz, Neves e outros espíritos. E lá encontram 2 obsessores. Os obsessores estavam numa faixa mental inferior e não sentem a presença do André Luiz, do Neves e dos mentores que o acompanham nessa visita. Então ele vai olhar ali a situação de Cláudio. Cláudio estava lendo o jornal, estava de pijama e André Luiz observa lá, você está falando, o Ghost, o hábito da nicotina, as guimbas de cigarro, né? Ali na sala do cinzeiro. Então tinha muita guimba de cigarro, então é a questão da nicotina. E aí eles observam a atuação dos obsessores quando chega, né, encosta no ombro do Cláudio e diz: beber, meu caro, quero beber. Entregava-se por deliberação própria num deles o pedido, noutra a concessão. Então o que acontece? É a leitura que a gente está falando, né, desse corpo astral, né, que é um tema muito complexo isso. Como eu disse, a gente está falando de uma maneira bem assim resumida, né? Então a gente tem vários corpos, a gente falou muito do corpo fluídico, mas ele já havia uma ligação entre esses 2 obsessores e Cláudio e bate no ombro e diz: olha, vamos beber. Então ele bebe por quê? Porque ele concede, tem a concessão. Então são 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes: os 2 obsessores e o Cláudio. Contudo, diz André Luiz, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Olha só, sintonia. Então a gente não escuta, ele fala, você não vai ouvir. Se ouvir, isso é alucinação auditiva, isso é um transtorno psiquiátrico, né? Se ele vê, é uma alucinação visual, então é uma alteração senso-percepção. Então ele não ouve, ele não é esquizofrênico, ele não tem um transtorno mental, mas ele, pela caixa acústica da mente, então a gente está falando de um outro chakra, né? De uma outra localização no nosso organismo. Por isso eu citei esse livro Saúde e Espiritismo, que ele faz um estudo dos chakras. É importante a gente entender esse processo. E aí ele acusa a questão da bebida. E aí ele ainda fala mais: beber, porque um bebeu e o outro obsessor ficou sem beber. Então eles queriam beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. Então olha só, isso foi mental, aguçou a glândula pituitária, né, que está aqui por dentro do ouvido, né, essa glândula, né, associada à mediunidade, que é um estudo importante, né, sobre ela. Ela ativa o sistema endócrino. E ali, ao desejo, né? O desejo de fazer uso da bebida. Então ele descreve ali esse processo do encaixe fluídico entre esses 2, encarnado e desencarnado. Vamos mais adiante. O assistente malicioso, adiciona André Luiz, coçou-lhe brandamente os gorgomilos, ou seja, aqui a garganta, tá? Ele toca aqui no Cláudio, ele coça. Isso para quê?
para acentuar, deixá-lo ainda mais apoquentado. Indefinível secura constringir-lhe a laringe, asseava tranquilizar-se, que é bebendo. Então, aí seguindo o capítulo, ele descreve pormenorizadamente como se dá esse encaixe fluídico dos dois. Tem umas divergências, umas dissonâncias, mas eles vão se encaixando e os dois acabam se tornando um só nesse processo. Então, na verdade, aí o André Luiz fala, ele não bebeu para ele. Dos goles que ele tomou, dos 3 goles, vamos dizer assim, um foi dele, mas os outros 2 não. Bom, ainda uma questão importante é que o mentor espiritual fala da questão da hipnose. Então é um outro ponto muito interessante para a gente conhecer esse processo de ligação, porque não é estalando o dedo assim que acontece o processo obsessivo, né? Não acontece assim de um momento para o outro. O processo de hipnose é lento, é devagarzinho, né? É lento, é devagarzinho, é um processo complexo, né? Hipnose é um campo de estudo muito interessante. E aí o mentor diz o seguinte, olha, André Luiz, todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. A alienação da vontade tem limites. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Então, ceder ou resistir é uma questão importante, né? Vamos correr aqui para a gente poder... A Eneida complementa lá sobre o negócio do espírito, que é o espírito que comanda. A Kelly Plá fala da Comerge, que é um encontro legal dos jovens, para quem não quer carnaval. E a Lúcia Gomes, lá da Feira do Livro, da Girassol, está mandando um abraço. A Lana Leite, Wagner Baltazar, Elidiane da Lerna. E a Lana diz, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Lana. A Márcia Prado elogia a escolha do tema. Obrigado, Márcia. Wagner Baltazar, nosso colega aí de trabalho com morador em situação de rua. Então, olha, gente, a questão da hipnose é um campo complexo. Tá? Aí vem no carnaval, que isso acontece uma vez no ano, então as pessoas já ficam excitadas, pré-excitadas com a chegada da data, então as coisas aí acontecem numa velocidade muito mais rápida do que a gente imagina. E nós gostaríamos de falar agora também sobre a questão do contexto atual. Então, enfim, né? Dissemos aí a literatura, como é que a gente enxerga aí esse momento, né? Eu trouxe aí a citação de um artigo do Jornal da Tarde, a coluna Opinião, de 8 de fevereiro de 2018, que é um artigo de autoria do Divaldo Franco. Eu achei muito oportuno. Então eu vou destacar aqui essa questão da racionalidade do uso de verba pública. Nós pagamos impostos, nós financiamos essa festa, né? Então o autor diz que as despesas carnavalescas do agrado quase geral, por se tratar de fuga para lugar nenhum, isso acontece à custa do sacrifício do pagamento de funcionários públicos que padecem com atraso de salário, dos hospitais onde pacientes morrem nos corredores ou nas portas de entrada, e das escolas em abandono. Então o poder público não dá conta do que ele tinha que fazer: proporcionar educação com qualidade, assistência médica, né? O seu funcionalismo ali pago em dia. Então é um absurdo, né? Estou exagerando aqui, mas isso já é meu, não é do Divaldo não está no texto do Divaldo. Essa questão do uso que se faz da verba pública. Outro ponto também interessante é que quando a gente fala da catarse, né, desse momento de explosão, né, catarse periódica, continua o Divaldo, né? Mas a libertinagem que foi transformado de alegrias e festas em bacanais sexuais do mais nível servil, a larga quase oficial ingestão
e uso de drogas aditivas, ao contágio de enfermidades perversas e de novos tormentos emocionais. Então o autor também traz isso. E aí a gente pensa assim, mas o carnaval que é o momento dessa entrega? Infelizmente não, porque nós já vivemos, digamos assim, num momento importante que é de transição planetária, no momento do caos, porque a vulgarização da exploração da sensualidade, isso já existe em tudo, na mídia de uma maneira geral, nas músicas. Então a banalização, né? A erotização que você tem nas músicas já tomou conta de tudo, como diz hoje, já está tudo dominado. Fora o índice de natalidade que chega lá em novembro, né? Que é muito maior do que nos outros meses do ano. Fora as doenças sexuais transmissíveis, brigas, né? separações, e fora os abortos por conta desses crimes cometidos nesses momentos, porque isso é um crime. Se você não planeja uma gestação e faz um aborto, isso é um crime na nossa visão. E você estão atentando contra a vida do ser humano. E a gente vê que assim, essa ânsia, essa sede da exploração, da erotização, para além do carnaval, né, que a gente vê nas músicas de uma maneira geral, o belo já se esgotou. Qual é o modelo de perfeição? O modelo de perfeição do masculino é o homem sarado, a mulher bonita, perfeita. Isso já não existe mais, né? A gente já tem outros estereótipos, vamos dizer assim, modelos que é a antítese do belo, mas que está na mídia para reforçar esse apetite de exploração, de comércio, utilizando a erotização. Então, sobre essa questão da catarse, para a gente poder caminhar aqui para a nossa conclusão, né, que o carnaval traz aí críticas sociais, né, dos sambas enredos, que são até muito interessante, né, essa questão do contexto político, o momento que a gente vive e vai ali para o samba enredo. O carnaval é antigo, já existia desde Veneza, na Idade Média, desde os tempos de Roma, da Grécia. E foi se atualizando com os tempos, né? Então, mas a gente já tem grandes temas de sofrimento da humanidade retratado nas óperas. Então você pega uma Carmen de Bizet, é uma mulher adúltera, né, que é assassinada numa tourada. Isso é absolutamente trágico, né? É o femicídio, né? Belamente o trágico sublimado numa ópera. Você pega o Palhaço de Leão Cavalo, também a questão do adultério. Ela é assassinada em plena apresentação da peça, e ele fala ride palhate, que ele acaba de assassinar a esposa. O personagem mata a outra, não é isso, no palhaço? E ele quer chorar, porque ele matou. E aí todo mundo ri, palhaço, ri, você tem que rir. Trágico. Então a gente já tem na ópera, vamos dizer assim, toda essa questão de catarse de uma maneira muito mais interessante e sublimada. Mas a gente gostaria de encerrar o nosso estudo com uma letra belíssima, falando da nossa música popular brasileira, Retalhos de Cetim, do Benito de Paulo. Essa letra é perfeita. Essa letra sintetiza para mim a nossa busca aqui no ser humano reencarnado, a busca pela felicidade. Então eu destaquei aqui, olha, gastei tudo em fantasia, era tudo somente o que eu queria. Então ali ele gastou tudo em fantasia. Então isso é muito interessante, né? A nossa vida gasta na nossa fantasia. Qual é a fantasia que a gente tem, né? Que os espíritos imperfeitos enxergam. Então essas nossas ilusões, aquilo que a gente já conserva de longa data, e quando ele diz era só aquilo que eu queria, porque ele passou o ano inteiro se dedicando à fantasia, quando o carnaval chegar, que a sua
a menina lá, a moça lá, né, que desfilasse na avenida e ela não aparece e ele chora decepcionado. Então, o que nós gostaríamos de dizer é que nessa letra possivelmente retrata muito da nossa experiência como ser humano, das nossas ilusões, dos nossos anseios, das nossas fantasias, dos nossos retalhos de cetim, daquilo que a gente cria de expectativa de felicidade na mão do outro, quando a felicidade é árdua, é uma conquista, é um trabalho nosso, que é do ponto de vista da racionalidade, do intelecto e das emoções, do desejo. Então, o nosso encerramento aqui é só lembrar que carnaval é neutro. O que importa sempre, hoje, dentro e fora do carnaval, é a questão da sintonia, da oração, da vigilância e, reforçando as palavras iniciais, a valorização do culto do Evangelho no lar. Muita paz. A gente agradece, nosso irmão Lindolfo, sua esposa Renata, obrigado pela participação, por esses ensinamentos para a gente. Ou seja, abordou temas aí que a gente tem que tomar cuidado, que é a lei de afinidade, pensamos, emitimos pensamentos, lei de afinidade, sintonia. A gente está nesse emaranhado, nesse momento muito delicado que o planeta está vivendo de transição planetária. Nossos irmãos, a gente sabe disso, que estão muito afoitos do outro lado, estão querendo trazer a discórdia, como a gente está vendo o mundo do jeito que está. Então eles aproveitam essa época, que nesse momento de insânia que a gente viu aí retratado aí, através do álcool, das drogas, a gente é levado a cometer um montão de coisa. Ou seja, muita vigilância, como você coloca ali, oração e vigilância. Que é a nossa sintonia, né? Ou seja, né? Porque é difícil, né, gente? O carnaval é bom, mas cuidado, porque é um momento muito delicado. Se a gente tivesse a vibração nossa sempre elevada, pensamentos elevados, mas a gente não tem esse nível, a gente não está nesse nível, então é perigoso. De sustentar perigoso. Isso, né? O tempo todo. É um olhar, um pensamento muito delicado. Nós vamos à agenda rapidinho, depois eu vou pedir. Quem vai fazer a prece pra gente, por favor? Quer fazer, Renata? Renata, faz, por favor? Faz. Então tá. A gente está lembrando uma palestra, seminário que está acontecendo, aconteceu ontem, sexta-feira, dia 22, a primeira, vai acontecer hoje, dia 24, às 23 horas, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rosando Cristian e o sobrinho, o neto de Gandhi, também vai junto, falando sobre paz, chama-se Pacificação. É pela TV, tá aí os endereços aí em Brasília, NET de 14, Sky 25, Claro TV, então tá todos aí o endereço, você pode assistir esse documentário sobre pacificar. São os 3 brasileiros e o Arun Gandhi, que é o neto de Gandhi. Tá? Então o próximo encontro hoje, domingo, dia 24, e depois no sábado, dia 1º, sempre às 23 horas. Reforçando a campanha do Mundial do Evangelho em Casa, né? Lembrando que a nossa casa aqui está com a evangelização toda sexta-feira, pode trazer sua criança, seu filho, seu netinho, seu sobrinho, tá? 10 anos, 14 anos, 12 anos, 6 aninhos, 5 aninhos, nós temos aqui vagas para matriculá-lo, colocá-lo na evangelização com a gente. Curso de formação de evangelizadores está acontecendo, vai até novembro, ali nos nossos irmãos da EDAC, na Fraternal, na Voldac, tá aí os telefones para contato, todas as segundas-feiras das 19h30 às 21 horas, vamos trabalhar. E um curso da mediunidade que nós estamos programados para iniciar agora em março aqui na nossa casa, aqui no Aeroclube, Fraternidade Esperança. Então tá aí um curso, quem quiser participar, todos podem participar, ok? E lembrando que a Livraria Girassol, né, ou seja, o Centro Espírita Seguidores do Cristo, todos os sábados agora faz uma roda de conversa das 15 às 16h30, tá? Então todos estão convidados, é aberto ao público, então todos podem participar. Lá na Avenida Antônio de Almeida, 787-101 Retiro. O livro do nosso irmão Rony, Vida Futura, você pode agora comprá-lo, adquirir através do e-book, tá aí o endereço, ok? Então essa é a nossa agenda de hoje. Então vamos encerrando aqui o nosso trabalho, o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo a vocês, a Renata, Lidolfo, obrigado. E eu peço então, Renata, por gentileza, fazer a nossa prece de encerramento. Posso agradecer aqui? E
Nesse instante, meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos, fortalecidos por esse trabalho fidedigno ao Senhor, e que as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam direcionados aos nossos irmãos da humanidade que tanto necessitam dessa paz interior, desse fortalecimento tão necessários para o crescimento de cada um e de nós todos. Nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, que as nossas mãos continuem operosas, mas, sobretudo, que os nossos corações estejam dispostos a trabalhar. E repetimos, Senhor, neste momento, quando nos perguntavas, o que queres que façam por ti? Dizemos agora, do nosso coração, Senhor, o que podemos fazer por ti? Ocupa as nossas mãos, os nossos trabalhos, as nossas mentes, para que o futuro seja melhor, para que nós estejamos cada vez mais direcionados rumo à luz que nos deste um dia. Rumo, Senhor, a essa espiritualidade tão desejada, mas que os nossos pés estejam no chão e que as nossas mãos estejam dadas, estejamos juntos, trabalhando no bem, em Teu nome, agora e sempre. Muita paz a todos e que essa oração final seja fortalecida pelas benesses dos nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiães que nos auxiliam em todos os momentos de nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Deus, agora e sempre. Encerra lá. Isso aqui.